temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Na comunhão tem perdão, na comunhão tem óleo, na comunhão tem corpo, na comunhão tem Cristo, na comunhão tem o cabeça, e na comunhão tem estrutura, e a estrutura é osso. Mas Camila, você inventou isso? Não, está na Bíblia. Ele fala do pecado de Israel, ele fala do vaso de barro, porque ele está falando da Israel sozinha, que quis viver as suas paixões independente. Mas quando ele fala da Israel, na presença dele, aí ele vai para lá, Ezequiel capítulo de número 37, e tomou-me pela mão e me levou para o meio de um vale que estava cheio de... Presta atenção, a revelação de Ezequiel capítulo de número 37 é a retratação dos ossos que foram, dos cadáveres que foram sepultados na Babilônia, da Israel que já estava desacreditada, desesperançada, que por causa da sua carne foi levada ao cativeiro e tinha se tornado agora escrava da Babilônia. Essa Israel só entrou na Babilônia por causa dos pecados da sua carne, espasmos musculares, pressões sanguíneas, obra voluntária da carne, por isso foi presa. Só que o Senhor vem trazer uma palavra de esperança ao profeta, e o que ele vem dizer é que essa Israel que foi presa por causa da obra da carne voltará a ser exército, não na carne, mas no osso. Sabe por quê? Às vezes o Senhor permite a igreja passar por percalços e momentos difíceis, bem como na nossa vida também, para que a carne entre em decomposição e a gente lembre da estrutura em que fomos formados. Entrou carne e saiu osso. Ele está falando dos cadáveres que foram sepultados. Ele vai dizer agora que estão no meio de um vale. Estão aonde, gente? Estão no meio de aonde, gente? Vale fala de prova, vale fala de luta, vale fala de dificuldade. E a Bíblia diz que esses ossos estão no meio de um vale. Estão no meio de uma crise, estão no meio de uma calamidade, estão no meio de uma dificuldade. Olhe para cá, porque Ezequiel capítulo 37 não parou em capítulo 37. A igreja hoje ainda está no vale. Vale de crise, de problemas. Há uma mistura de avivamento com emoções e movimentos da carne. E estamos tendo uma dificuldade muito grande de discernir. Isso é vale, é crise. Dificuldade, mas é uma palavra de esperança. Uma outra característica negativa é que a Bíblia vai dizer que esses ossos estavam como? Como é que os ossos estavam? Sequíssimos. Agora presta atenção. Estava no vale, estavam sequíssimos, mas ainda eram ossos. Eu vou repetir para que você entenda. Estavam no vale, estavam sequíssimos, mas ainda eram ossos. Está falando da estrutura da nação, da estrutura do povo. O que o Senhor está dizendo é que a obra da igreja não começa do lado de fora. A obra da igreja começa do lado de... Não adianta salvar 1 milhão de pessoas se não tivermos condições de manter o cálcio dos ossos que já estão aqui dentro. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o profeta está no meio do vale, porque se tem igreja tem que ter profeta. Quem é o profeta? Profeta não tem originalidade. Olhe para cá. Profeta apenas reverbera a voz que ele ouve. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Tu sabes. Então profetiza, dizia assim: ossos secos, ossos secos. Ouvia a palavra e ele repetia. Você quer ver pregador bom? É quando os pregadores pararem de querer tirar coisas da sua cabeça e apenas terem o desejo de repetir aquilo que já foi falado. E ele profetizava: vento dos 4 cantos, sopra. Os ventos sopraram, olhe para cá. Os ventos foram chamados para soprar aonde? Nos ossos. Responda para mim. Os ventos foram chamados para soprar aonde? Aonde? Agora você consegue imaginar vento soprando no osso e a terra não levantando? Não tem como, porque se o vento sopra, a terra levanta, mas o vento não é para a terra. O vento são para os... O vento são para os... Então tinha osso que já estava embaixo da terra, mas à medida que o vento passava, o osso tinha que dar um jeito de se mexer, e ele começava a se juntar, porque a ordem era que cada osso se juntasse ao seu osso. A ordem era comunhão, a ordem era concordância, a ordem era unidade, a ordem era organismo vivo. O que o Senhor está dizendo é: quando tiver comunhão haverá sopro do Espírito, e quando tiver sopro do Espírito, não tem terra que enterre talento, não tem terra que sufoque ministério, porque o osso vai receber uma ordem. Dá uma olhada para a tua irmã e diga para ela: a terra que tiver em cima de você. Diga para ela: o adubo que tiver por cima. Diga, o entulho que estiver por cima vai sair.
Porque Deus vai mandar vento nos ossos, nos ossos, nos ossos. Você vai receber vento na tua estrutura. Você vai receber Espírito de Deus na tua estrutura. Você vai receber batismo com o Espírito Santo na tua estrutura. Gente que falou em línguas há 10 anos atrás e não fala nunca mais, é porque o vento só passou na terra. Vento que fala no osso, vento que sopra no osso tem variedade de línguas, vento que sopra no osso tem fruto do Espírito. O que o Senhor está dizendo vai soprar no osso, e eu estou sentindo que vai começar esta noite. Vai soprar, sopra, sopra vento. Só levanta a mão, quem quer sentir? Quem quer berebar e derrer? Sopra vento. E o osso saía e se juntava cada osso ao seu osso. E a Bíblia diz que por causa do mover de cada osso se juntar ao seu osso, ouviu-se um grande. É impossível dizer que é corpo de Cristo, dizer que tem cabeça, que está estruturado no osso e não fazer barulho. Quem aqui é osso, levanta a mão. Quem está entendendo que é parte da estrutura chamada igreja, levanta a mão. Abaixa a mão. Se você é osso e do seu lado tem um osso, quando encostar, tem que fazer. Se não encostar, não precisa fazer barulho. Mas se encostar, gente, olha o vento soprando. E agora aqueles ossos secos, oquinho, mas era osso. Juntando, juntando. E vai, e junta, e junta. Alabaracantu rebácia. Irmã Camila, por que eu não tenho renovo? Porque você está sozinho. Irmã Camila, por que eu não sinto comunhão? Porque você não participa da confraternização. Irmã Camila, por que minha vida não teve avivamento? Porque você vem para o congresso, mas não paga camisa, não paga inscrição, entra de penetra, não pede ajuda, não compartilha. Por que eu estou, irmã? Eu estou envolvida no corpo, mas eu não faço barulho. Por que eu não recebo dom? Por que eu não recebo talento? Por que eu sinto minha vida vazia? Porque você quer entrar aqui dentro e não quer falar com ninguém. Entra aqui dentro e não troca telefone. Entra aqui dentro e não chama ninguém para almoçar. Entra aqui dentro, não paga a cantina, não abraça, não beija, não tem comunhão. A gente diz, abraça o irmão que está do teu lado. Você vai muito mal e dá um tapinha nas costas dele. O que o Senhor está dizendo é, vai ter barulho quando tiver junção. Entra nesse osso, beija, abraça, comunga da fé com ele, bate na mão dele aí, eu quero ver se faz barulho. Eu quero ver se segura nele e diga para ele, se encostar em mim faz barulho. Se encostar em mim faz barulho. Cada osso se juntou ao seu osso. E levantou-se um grande vaso. Levantou-se um poderoso. Duas características, poderoso e numeroso. Sabe por quê? Olhe para cá. Eu tenho uma palavra de paz para você. A igreja do Senhor é poderosa. Nessa hora, tem gente que fica irado. Acha que os crentes são besta. Que é uma cambada de analfaburro, que acha que tem o rei no estômago. Não, me desculpa, não me leve a mal, se quiser me leve sim. Mas não existe instituição mais poderosa que essa. Essa instituição pega quem o governo já rejeitou. Essa instituição admite a inserção na estrutura de quem a família já rejeitou. Esta instituição agarra com duas mãos e bota para cantar quem não sabe nem dizer dó de mim. Essa instituição é a única que eu conheço que paga passagem para gente que não terminou o ensino fundamental para subir em cima de tribuna e dizer que Jesus é rei e que o diabo não presta. Essa instituição é a única que eu conheço caridosa ao ponto de comprar DVD e CD de quem não canta nada só porque reconhece o som de Deus na vida do camarada. Essa instituição é poderosa. Essa instituição levanta. Esta instituição ajuda. Por quê? Porque essa instituição projeta o homem. É osso. E alguém está dizendo, a igreja está no vale. É tal partido, é tal partido, é tal lei, é governo. Dá uma olhada para o teu irmão e diga, está seco. Está no vale. Dá uma batida no ombro dela para ela despertar demais, é osso. Ela é maracantu, revai de erguia.
ainda é osso. Sabe o que tem gente que não entende? A tua estrutura quer te julgar pela tua aparência, mas o nosso exterior é aquilo que de menor importa. Por quê? Nós não estamos aqui pelo que temos por fora, estamos aqui por aquilo que nós somos por dentro. O Senhor não te chamou pelo que você era por fora, o Senhor te chamou pela capacidade que você era, que você tinha do lado de dentro. Essa capacidade fala da resistência. Diga resistência. Diga resistente. A igreja não tem a característica dela força. Não. A igreja não é forte no seu braço. A igreja não é forte no seu impulso. A igreja não é forte no seu golpe. A igreja não é forte no seu soco. A igreja só se mantém até aqui. Nunca foi por causa da sua força, mas ela atravessou esse tempo e atravessa vales, desertos e martírios. Nada disso tem a ver com a sua força. Tudo isso tem a ver com a sua resistência. Não é o que a gente carrega por fora, é o que nasceu do lado de dentro. Era sequíssimo, mas ainda era osso. Ei, tem gente até agora se perguntando: como é que você saiu anteontem de casa? Não chegou até hoje, a tua casa está virada do avesso. E detalhe, quando você volta com camisa, volta com unção, volta com poder. E a pessoa diz: mas tu não está desempregado? Mas tua casa não está assim? Teu filho não está assado? Tem gente que até hoje dá um nó na cabeça, porque quando vai dando o horário do culto, depois de estar desempregado, com porta fechada, um monte de luta na vida e enfermidade dentro de casa, você toma banho, ajeita o cabelo, irmão, não tem dinheiro para fazer escova, mete o gel, faz o coque. Não tem gel nem para coque, mete o creme rinse, vai lá e bota e faz o coque, enfia o grampo. Aí vai lá e coloca o perfume. Alguém vai dizer: é Avon, mas é perfume, dá licença. E vai colocando e coloca o desodorante e se arruma. E o sapato? Tem gente que está com sapato novo, mas tem gente que está aqui com o sapato do congresso do ano passado, porque entende que por mais que esses miseráveis, esses podres, essa cambada que quer usar ministério para ser desempregado como cabide para desempregado, quer dizer que você não sabe revogar as bênçãos. Só que aqui não está gente forte, aqui está gente resistente. Aí você se arruma, vem para a casa de Deus e alguém diz: vai para onde? Eu vou para a igreja. Mas bonita desse jeito, tu não está desempregado? Mas com enfermidade desse jeito, tu não está na luta? Meu filho, eu estou no vale, eu estou seca, mas eu ainda sou osso, eu ainda aguento, eu ainda tenho estrutura. Sou as coordenadoras dos setores, levanta a mão. Sou as coordenadoras dos setores, levanta a mão. Abaixa. Quantos anos você diz que é o último ano? Mas não consegue. O que é isso? Porque você trabalha com a resistência. Como é que a igreja vence o diabo? Nunca foi pela força. Por que não? Porque o mundo jaz no maligno. A força do mundo está na mão do diabo, não está na mão da igreja. O mundo jaz no maligno. Quem tem legalidade para agir é o diabo. Só que a palavra do Senhor orienta: bate nele, chuta ele, faz o quê? Resistir ao diabo. E ele? Porque ele se alimenta de força, mas vomita resistência. Ele não é para xingar, é para resistir. Não é para levantar a mão para bater, é para resistir. Se você bate, ele vem. Se você chuta, ele vem. Se você xinga, ele vem. Por quê? Se alimenta de força, mas vomita resistência. O que o Senhor está dizendo é: resiste. A Bíblia diz que batem de um lado, e Jesus vai dizer: olha, se alguém te bater numa face, faz o que? Arrebenta da outra? Não, resiste. Oferece a outra também. O que o Senhor está dizendo é: resiste. Se teu irmão pedir para caminhar contigo uma milha, faz o que? Descansa no caminho? Não, caminha com ele 2. Esse povo é resistente. Esse povo é resistente. Até quando? Você vai mostrar para os outros com quantos paus faz uma canoa? É por isso que vive quebrada. Vou falar. Igreja resistente, mulher resistente, não sabe com quantos paus faz uma canoa, mas sabe com quantas campanhas de jejum e oração se ganha um coração para Jesus. Não é na força, é na resistência. Ele olha para Filadélfia e ele diz: tendo pouca,
Ele sabe, o nosso forte não é a força. Porque no dia que for não tem poder. Porque poder de Deus não se manifesta na força. Poder de Deus se manifesta na... Ele só ia com Israel enquanto Israel era vermezinho de Jacó. No dia que quis deitar com os amantes, ele disse, então se prostitui com eles, que depois que eles te usarem, tu vai ficar largada. Eu sou fraquinho mesmo. Tu é boba, sou mesmo. Sou a crente bobona, deixa ela na bobiça dela. Ai, rapaz, olhando assim tu não dá nada não. Mas tu não sabe de onde essa mulher veio para vir aqui no congresso. Respeita ela. Há uma polivalência na igreja que irrita o diabo, porque ela está baseada na resistência. Só consegue ser polivalente quem é resistente. Eu nunca vi uma cambada igual a gente. Rapaz, a gente refoga o arroz, nina a criança no carrinho e ainda atende o telefone e faz uma agenda. E o homem? Ele não consegue isso não. Ele não consegue isso não. Ele fala, mulher, eu tenho que conversar com você uma coisa séria. Aí tu está conversando com ele, vai responder o WhatsApp. Já era. Eu estou falando com você, você não me respeita. Mas amor, eu consigo falar com você e responder aqui. Não, mas eu quero atenção. Por quê? Porque como diz o pastor Cláudio Duarte, o homem você tem que fechar uma gaveta e abrir a outra. A gente não, as gavetas estão tudo aberto, tudo trocado. É um monte de fio desencapado, como diz ele. Isso fala da polivalência da mulher. É por isso que na tipologia bíblica, a igreja sempre é ela e nunca é ele. Por quê? Porque ela fala da elasticidade, da multiforma, a graça do Espírito Santo. Quando ele fala do corpo de Cristo, ele diz, o corpo é um só, mas os membros são? Esse povo é polivalente, rapaz. Tem mulher aqui que consegue coordenar um setor, arrumar casa, passar roupa, levar as crianças para a escola, tem entretenimento, dá até tempo de devocional. Ah, você faça-me o favor. Faça-me o favor. Tem gente aqui que é do lar, ainda não tem a carteira assinada. Tem gente que trabalha fora e tem até a carteira. E nenhuma precisa desmerecer a outra. Porque é que trabalha em casa, trabalha tanto quanto que está fora. Talvez até mais, porque não tem que bater ponto para fechar a carga horária. Mas também me espanta a outra que trabalha fora e chega em casa, ainda consegue lavar o banheiro depois que chega, refogar o arroz, deixar o almoço pronto para outro dia e ainda limpar as fraldas da criança. Ah, faça-me o favor. É por isso que o diabo quer colocar na sua cabeça que você não pode. Só que você só não vai realizar se você tentar sozinho. Quando você entrar dentro desse corpo e entender que você faz parte da estrutura mais calcificada da face da terra, ninguém te segura mais. Quando a gente fala sobre alguém ser resistente e ter dificuldade de quebrar, a gente diz, porque fulano é osso duro de? Está falando sobre resistência. É por isso que o capeta tenta e o máximo que ele consegue é roer, porque quebrar não quebra. Irmã Camila, isso é bíblico? Não é que é bíblico, eu não vim para botar minhas ideias, eu vim aqui para falar do que está na palavra. Agora responda para mim falando sobre esse osso para fechar. Osso quebra ou não quebra? Osso quebra ou não quebra? Quebra ou não quebra? Mas eu disse que a igreja é o corpo de? É o corpo de? Baseado nesse princípio, responda para mim, esse osso quebra ou não quebra? Quebra ou não quebra? Está falando sem saber, você nem sabe. Quebra ou não quebra? Quebra não, porque você entendeu que o corpo é de? Agora diga para mim, na igreja tem contenda sim ou não? Sim. De vez em quando tem levante sim ou não? Sim. Mas eu estou aqui dizendo que a igreja é o corpo de? Sim. Cristo faz fofoca? Não. Cristo tem contenda? Não. Então como é que você está dizendo que na igreja tem fofoca? Como é que você está dizendo que na igreja tem contenda? Vou perguntar de novo, na igreja tem contenda? Sim. Já dividiu. Na igreja tem contenda? Sim. Tem fofoca? Diz-me diz. Levante. Mas a gente entendeu hoje aqui que a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem fofoca? Não. O corpo de Cristo tem contenda? Não. Então presta atenção. Você está errado, admita isso. Eu também já estive. Mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos? Sabe qual é o nosso problema? A nossa mente ainda está projetando igreja e esquecendo que é a igreja que projeta a gente. Você lembra da irmã Maria que pecou. Aí você diz, na igreja tem pecado. Você lembra daquele grupo de 5 que fez rebelião contra o pastor? E você diz, na igreja tem rebelião. Não tem. O que fez rebelião foi aquele grupo de 5. Aquele grupo de 5 não representa a igreja. Ei. Na igreja tem roubo, irmã Camila? Não. Tem homem que rouba.
tudo que é pregador se prostitui no altar. Tudo não, vírgula! Agora ouça isso aqui e aprenda. Quem já teve verruga? Quem tem verruga? Abaixa a mão. Essa mão minha aqui era tomada de verruga. Rapaz, eu era limpinha direitinho, eu não sei de onde vieram e nem sei porque foram embora. Eu sei que apareceu e sumiu, graças a Deus. Mas isso aqui era tomado de verruga. Quando eu estava na escola que alguém via, eu era limpinha, mas alguém podia pensar, porque é um trem estranho. E era daquelas brancas que nascem uma por cima da outra. Estava no corpo, estava aqui na minha mão. Mas era do corpo. Paulo vai constituir que o corpo de... Paulo vai estabelecer que o corpo de Cristo é constituído por membros. O que são membros? Membros são aquilo que nasce na constituição do corpo. Braço é o quê? Perna é o quê? Membro. E tudo aquilo que está na conjuntura do corpo. Agora diga para mim, o tumor pode ficar dentro do corpo, ele faz parte do corpo? Não. Faz parte do organismo vivo? Não faz. A criança quando vai estabelecendo a sua idade aí, saindo da... Quando é criança aí, 7, 6 anos, se não vigiar e comer muita coisa, começa a dar muito verme. O verme é do corpo? O verme só está no corpo. A verruga é do corpo? É natural que todo mundo tenha a mão como eu tinha, cheia de verruga? Não é. Ela não é do corpo, mas ela estava no... Irmã Camila, como a gente chama tudo aquilo que está no corpo, mas não é do corpo? Anomalia. Em outras palavras, quando se fala de vírus e bactérias e coisas nesse sentido, tem alguma coisa a ver com corpo estranho, Érica? Corpo estranho. É um corpo dentro do... Mas não é o... Esse mentiroso está no corpo, mas não é do corpo. Essa fofoqueira está no corpo, mas não é do corpo. E eu vou ser mais literal, que eu gosto de rasgar na aplicação. Esses dias eu lembrei do verme, aí fui lá ver verme. Aí estava escrito assim, dentre muitas variações, uma terceira dizia assim, ser que se alimenta de organismo vivo. E é assim mesmo. Tem verme que se alimenta do organismo vivo. Está até no corpo, porque o corpo é tão vivo que alimenta até o verme e não morre. Mas não é do corpo. Agora preste atenção, porque eu não te chamei. O Espírito de Deus não nos chamou para que nós estejamos no corpo e não sejamos do corpo. O Senhor nos chamou para sermos corpo. Não basta estar, tem que ser. A Bíblia diz que aquele poderoso, numeroso exército se levanta. E aqueles ossos quebrariam outra vez. Mas o osso que é a representatividade de Cristo não quebra nunca. Irmã Camila, eu estou preocupada com o governo. Está preocupado por quê? Tu acha que o governo quebra a igreja? Irmã Camila, eu estou preocupada com as leis. Tem gente deixando de dormir porque está achando que a lei tal e a lei sim e a lei assado vai acabar com a igreja. Olhe para cá. Não vai acabar não. Não estou te falando sobre a minha palavra. Estou te falando sobre uma palavra que está sobre a minha vida, sobre a sua vida. Vamos lá, quebra ou não quebra? O osso do corpo de Cristo quebra ou não quebra? Quebra ou não quebra? Pode ser cuspido, pode ser moído, pode ser chutado, pode ser esbofeteado. Dá uma olhada para quem está ao seu lado e diga, resista. Não, vamos aproveitar que a gente está no meio de mulher e vamos usar o populacho no verbo. Olha para ele e diz, para de palhaçadinha. Para de frescurinha. É pequenininho, para. Resista. Resista. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu? Eis que diante de ti pus uma porta. Uma porta. A qual partido tal pode fechar? Lei tal pode fechar. Anticristo pode fechar. Besta pode fechar. Dragão pode fechar. Mulher pode fechar. Ninguém pode fechar. Olha para cá, porque isso é sério. Eu não estou pregando apenas para esta tarde de mulheres avivadas. Eu estou entendendo que esta igreja se faz hoje porta para as nações. E a mensagem aqui será reverberada. E o que Deus está dizendo é, povo de Deus, não tema, porque ninguém quebra a igreja. Partido não quebra a igreja. Político não quebra a igreja. Não quebra não, irmã Camila.
João capítulo 19 agora. Abra. Pegue a Bíblia aí. João capítulo 19. Versículo 31 em diante. Então os judeus, para que no sábado não ficassem expostos os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram-lhe a Pilatos que lhe... Vem comigo. Rogaram-lhe a Pilatos que lhe... quebrassem as pernas. Quebrassem aonde, gente? Porque esse é o desejo do sistema. Se quebra a perna, quebra a locomoção. Quer quebrar a perna? Pilatos aqui representa o sistema deste mundo que jaz no maligno, que vem para quebrar a nossa locomoção, que vem para cercear as nossas atitudes, que vem para calar o nosso grito. Como é que o corpo saía daquela época no madeiro com rapidez? Quebrava-se o artelho, o corpo dependia do cravo, rasgava-se a mão e dependia, porque ninguém ia ficar subindo em cruz para tirar corpo, tendo preparação no outro dia. Então quebrava o artelho, o corpo dependia, rasgava o cravo na mão e o corpo caía sozinho. E a Bíblia diz que agora vão eles fazer como costume. Vamos até o da direita, vamos até o da esquerda, mas de repente chegam no homem do meio, porque a igreja tem o equilíbrio do mundo. Quantas desgraças ainda não aconteceram? Por quê? Porque a igreja está... Aí você diz, tem maremoto de um lado, tem peste de outro, pode ter de todo que lado, mas ainda não está tudo destruído, porque a igreja está no... A igreja é o equilíbrio do mundo. Quando chegam de Jesus, os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados, chegando-se porém a Jesus, vendo como que já estava morto. Quebraram ou não quebraram? Quebraram ou não quebraram? Essa não é a parte mais bonita. O que a Bíblia vai dizer é: não lhe quebraram, mas um dos soldados lhe abriu ao lado com lança, saiu sangue e água. Aquele que viu isto testificou, sendo verdadeiro seu testemunho. Ele sabe e diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Irmã Camila, por que não quebram o corpo de Jesus? Por que não quebram o corpo de Cristo? Porque sobre nós há uma palavra. É isto que você precisa entender. Lembra da palavra, lembra da promessa. Irmã, mas botaram macumba, fizeram feitiço, o sapo vai explodir, o ogdá vai quebrar, a farofa vai secar, mas teu casamento ninguém vai quebrar. Teu casamento está sobre uma palavra, teu ministério está sobre uma palavra. Quem está recebendo a palavra, fica de pé e toma posse da palavra agora. Faz assim com a tua mão sobre a tua cabeça e diga uma palavra. Olha para mim, continua com a mão aí, olha para mim. Lembra qual foi a palavra que ele liberou a teu respeito? Ele disse que você iria, então está com medo por quê? Lembra que sobre ti há uma palavra. Qual é a enfermidade que você está achando que vai te levar para a morte? Ei, ele já disse que vai curar. Então lembra, sobre ti há uma. Esse casamento que está quase no fim, lembra? Foi feito no altar e o pastor liberou sobre ele uma palavra. Ela é maracante, o res. Palavra. Não quebraram. Olhe para cá. Não somos a força que o mundo precisa. Somos a resistência que o diabo não suporta. Resista. Segure a mão da tua irmã aí agora. Feche os corredores. Resista. 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 Aí na galeria, segure a mão da tua irmã. Aleluias. Ei. A gente sabe que você está cansado. Só que você está aqui porque você resiste. Não resiste à palavra. O que você está resistindo é o cansaço. Resista. 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 Resista.
pegam Paulo e Silas e colocam dentro do cárcere inferior. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, eles começam a orar. Um canta, o outro ora, o outro canta. Vamos colocar assim como se fosse um culto. Tem dois para que haja concordância. Amém ou não amém? Se tem comunhão, vai descer óleo. Amém ou não amém? Se tem óleo, vai quebrar o jugo. Amém ou não amém? E o terremoto começa. O que eu achei interessante é que é um terremoto tremendo, mas não derruba uma coluna. É um terremoto que só abre tramela. Tem gente que acha que a igreja não faz diferença no mundo, mas não sabe que o terremoto que a gente causa através dos clamores são específicos para abrir tramelas. Porque para se sair de uma prisão não se precisa derrubar uma parede, basta conseguir abrir uma tramela. E quem sabe o sistema pensa: acabamos com a propagação do crescimento da igreja. Afinal, nós acabamos de prender o maior ícone dessa propagação evangelística, Paulo. E é assim que eles fazem com a gente. Está pensando que, olha para cá que isso é profético. Está pensando que nessa última hora, essa forma de quererem um sistema, de quererem sufocar a igreja, vai ser o suficiente para trabalhar o crescimento da igreja. Só que esse povo, toda vez que crescia, era depois de um aperto. A Bíblia diz que enquanto os hebreus estavam lá e não tinha aperto, não causavam drama a Faraó. Depois que José é morto e eles se multiplicam crescendo, aí causa drama. Você sabe por que está tendo esse levante todo contra a igreja? Porque nunca se houve um tempo de tanto crescimento como neste tempo de agora. E agora começou a incomodar porque ganhamos voz, como nunca outrora tivemos. Isso é repetido já muitas vezes, antigamente era assim também. A Bíblia diz que a igreja começou caindo na graça do povo, mas terminou sendo martirizada. Por quê? Porque quando começa todo mundo gosta, quando cresce todo mundo persegue. Mas a Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, e quanto mais perseguiam, mais a igreja crescia. E acerca dos hebreus, quanto mais Faraó lhe imputava trabalho, mais eles se multiplicavam, mais eles cresciam. Paulo e Silas agora estão dentro do cárcere e alguém pensa: paralisamos o sistema eclesiástico, porque o ícone está lá dentro. Ou o maior propagador está lá dentro. Só que o que eles não sabiam é que na verdade eles não estavam prendendo a igreja lá dentro. O que eles estavam fazendo era inaugurando uma congregação dentro do pátio inferior. Você está entendendo o que Deus está dizendo? A Bíblia diz que quando ora e o terremoto acontece, eles vão saindo. Quando eles saem, o carcereiro ainda chega. O que é isso? Ainda ganhou a alma do carcereiro e da família dele. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua? Mais um ponto de pregação para a igreja. E a igreja só vai crescendo. A igreja só vai? A igreja só vai? Pare de se espantar com a perseguição da última hora. Isto só está vindo para que a igreja continue. E quanto mais a igreja cresce, mais Cristo é anunciado. E quanto mais Cristo é anunciado, mais próximo se torna a sua vinda. Pega na mão do teu irmão e diga: resista e cresça. Pegue na mão dele e diga: resista e cresça. Dá uma olhada para ele novamente e diga: aqui é osso, aqui não quebra. Eu vou liberar algumas palavras que manifestam o desejo do adversário para a tua vida. E você vai dizer: aqui não, aqui é osso. Como é que você vai responder? Aqui não, aqui é osso. O diabo falou que esse ano ainda quebra o teu casamento. Aqui não, aqui é osso. O diabo falou que esse ano ainda coloca o teu pastor dentro da sepultura. Aqui não, aqui é osso. Ele disse que ainda esse ano vai acabar com o teu Natal. Aqui não, aqui é osso. Ainda antes de terminar esse ano vai rachar com a tua casa. Levanta a mão junto com a mão do teu irmão e diga: aqui é osso de Cristo, aqui não quebra, aqui não quebra, aqui não quebra, aqui não quebra. Comece a orar: Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estamos diante da tua presença, queremos agora comparecer diante do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus da igreja, o cabeça da igreja. Toma agora esta igreja nas tuas mãos, Senhor. Toda ferramenta preparada contra este povo, toda ferramenta preparada contra esta gente, nós queremos agora te pedir pela igreja brasileira, queremos te pedir pelos continentes, aonde esta igreja tem sido propagada, aonde o teu nome tem sido glorificado. Toma a janela 1040, a Ásia, Senhor, já foi comprovado, nós somos aqueles que somos mais perseguidos em estatística mundial, mas nós acreditamos que esta perseguição é para uma última hora de grande crescimento e avivamento, mas prepara a nossa resistência, calcifica os ossos desse corpo, trabalha na nossa estrutura, glorifica o teu nome, não nos deixa perder o cálcio do
comunhão, para que haja concordância. Derrama o teu óleo, quebrando o jugo, e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser 3, olha para cá. Você vai dar um abraço no teu irmão, na tua irmã. Mas não é aquele de tapinha nas costas, não. É aquele abraço de quem é? Osso. E quando o osso junta no osso, faz? Você vai dar aquele abraço. Que abraço é esse? Aquele abraço que quando abraça Jesus renova. Aquele abraço que quando abraça consola quem está ferido. Aquele abraço que quando abraça renova quem está triste. Calma que eu não contei até 3 ainda, apressada. Irmã Camila, mas é que eu estou saindo, estou sentindo de sair do meu lugar e ir lá naquela irmã da 4ª fileira. E o vento do Espírito está aqui para fazer cada osso se juntar ao seu. Você tem liberdade. Presta atenção que eu vou contar até 3. Você vai sair do seu lugar e vai dar um abraço nesse teu irmão. Nessa tua irmã, calma, calma. Levanta a mão para o céu e pede unção. Pede o poder da comunhão para abraçar. E quando abraçar vai descer óleo. Aleluias. Espírito, Espírito. Levanta a mão aí, fica ligado. Que desce como fogo. Ah, se tivesse um baterista. Vem como em Pentecoste. Oh, vem e enche-me. Ah, se tivesse uma guitarra, um teclado. Oh, glória, já ouço alguma coisa. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Isso, primeiro assim, bem devagarinho. Vem como em Pentecoste. Oh, vem e enche-me de novo. Levante a mão mais alto que puder e diga: eu navegarei. Eu navegarei. Eu navegarei no oceano. Levante a sua mão, feche os teus olhos e ali adorarei ao Deus do meu amor. Oh, aleluia. Diga: eu adorarei. Eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha, que me compreendeu. Oh, eu conto 1, é 2, é 3. Sai do teu lugar, procura alguém e diga: aqui é osso, aqui é osso, aqui não quero. Oh, Espírito, 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 Espírito Santo, que desce com Pastor Aline. Oh, aleluia. Vem como em pé. Aquele abraço que Jesus trabalha, sabe qual que é? Aquele, Pastor Aline. Oh, cante, Espírito, Espírito. Isso, larga o braço aí, larga o braço. Oh, Espírito Santo, que desce, está descendo nesta tarde. Fogo Santo, isso, vem como em pé. Oh, sopra Espírito aqui. E abrace 2, abrace 3. Libere uma palavra.